Erik Erikson desenvolveu 8 estágios psicossociais. Um estágio emerge ao outro sem substituí-lo. Em cada um deles existe uma crise que produz uma força básica e pode ter um desfecho em uma virtude ou em uma patologia. Estágio 1. Confiança básica versus desconfiança básica. Este estágio ocorre do nascimento ao primeiro ano de idade e é o mais importante da vida. O bebê desenvolve o senso de perceber se o mundo é um lugar bom e seguro. As relações são mais significativas com os pais ou cuidadores. Nesta cena, percebemos o cuidado da mãe com o bebê, o que gera a virtude da esperança. Nesta outra cena, percebemos o desespero em não saber lidar com o bebê, o que gera a patologia do retraimento, que no futuro pode vir a ser prejudicial e acarretar a desconfiança nas relações. Estágio 2. Autonomia versus vergonha e dúvida. Este estágio ocorre de 1 aos 3 anos. A criança desenvolve um equilíbrio de independência ao começar a comer sozinha e uma autossuficiência em relação à vergonha e à dúvida. Nesta cena, percebemos a criança brincando com o objeto, ao mesmo tempo que olha para os pais, mostrando a necessidade de aprovação. Os pais demonstram uma atitude positiva ao auxiliar a criança que se suja ao comer sozinha, limpando-a e dando a atenção devida. Esses cuidados dos pais promovem a autoexpressão na criança, o que gera a virtude da vontade. Nesta outra cena, percebemos a inibição e a agressividade dos pais com o comportamento da criança, o que gera a patologia da compulsão. Estágio 3. Iniciativa versus culpa. Este estágio ocorre dos 3 aos 6 anos. A criança desenvolve a iniciativa quando experimenta novas atividades e não é dominada pela culpa. Nesta cena, percebemos atividades cognitivas da criança, como locomoção, imaginação e interatividade, que, se forem bem desenvolvidas, geram a virtude do propósito. Nesta outra cena, percebemos a interação de uma criança em competitividade com a outra, o que pode gerar a patologia da inibição. Estágio 4. Diligência versus inferioridade. Este estágio ocorre dos 6 anos à puberdade. A criança deve aprender habilidades da cultura ou enfrentar sentimentos de incompetência. Nesta cena, percebemos a criança desenvolvendo habilidades como ler e escrever. A importância do papel dos pais é de ensinar e apoiar, o que gera a virtude da habilidade. Nesta outra cena, percebemos o desamparo e a reprovação dos pais em relação ao erro no processo de aprendizagem da criança, o que gera a patologia da inércia. Estágio 5. Identidade versus confusão de identidade. Este estágio ocorre da puberdade ao período adulto-jovem. O adolescente deve determinar seu próprio senso de eu ou experimentar uma confusão de papéis. Nesta cena, percebemos que a adolescente encontra seu próprio eu através do uso de seus acessórios, podendo se identificar também com outros grupos que compartilham dessas mesmas concepções. Essa identificação de papéis gera a virtude da fidelidade. Nesta outra cena, percebemos a interferência dos pais na construção da identidade da adolescente, provocando uma estranheza em sua identificação, o que pode gerar a patologia do repúdio de papel. Intimidade versus isolamento. Este estágio ocorre no período adulto-jovem. A pessoa procura estabelecer compromissos com os outros e, se não for bem-sucedida, poderá sofrer isolamento e autoabsorção.
Nesta cena, percebemos duas pessoas compartilhando interesses e satisfações, num processo que envolve uma confiança mútua e uma fusão de identidades, o que gera a virtude do amor. Nesta outra cena, percebemos o afastamento das duas pessoas, o que reflete uma falta de vontade de manter um compromisso, o que pode gerar a patologia da exclusividade. Estágio 7. Generatividade versus estagnação. Este estágio ocorre no período da vida adulta intermediária. O adulto maduro preocupa-se em estabelecer e orientar a próxima geração, ou então sente um empobrecimento pessoal. Nesta cena, percebemos um adulto se preocupando com indivíduos vulneráveis da sociedade, demonstrando gentileza e responsabilidade, o que gera a virtude do cuidado. Nesta outra cena, percebemos o menosprezo do indivíduo com outras pessoas, assim como o desrespeito e o descuido, o que gera a patologia da rejeição. Estágio 8. Integridade versus desespero. Esse estágio ocorre na vida adulta tardia. O idoso alcança a aceitação da própria vida e da morte, ou então se desespera com a incapacidade de revivê-la. Nesta cena, percebemos um casal de idosos felizes com o casamento e se mostram satisfeitos com as escolhas que fizeram. Ao olhar o anel, a idosa relembra os bons momentos que viveu com seu esposo, como as fases do seu relacionamento. Desde o momento em que conheceu seu esposo, quando se identificaram e se atraíram pela conversa um do outro, quando saíram para jantar, tomar um bom vinho e partilhar as coisas boas do dia, o dia em que foi pedida em casamento e a realização de um sonho, até os momentos da atualidade, o que gera a virtude da sabedoria. Nesta outra cena, percebemos o desgosto da idosa ao relembrar as fases de seu relacionamento, sentindo-se infeliz pelas escolhas que fizeram em suas vidas. A rejeição de seu marido quando ela lhe contou sobre a gravidez e ele a desprezou. A culpa por não ter aproveitado a vida de uma boa forma, o que gera a patologia do desdém.